irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, como de costume. Faremos a leitura no capítulo 11 de Hebreus, os versos, apenas 3 versículos, versos 20, 21 e 22. Hebreus capítulo 11, versos 20, 21 e 22. Diz-nos a palavra de Deus: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este dia e pelas tuas bênçãos. Te agradecemos porque tu és um Deus fiel para conosco, que apesar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, o Senhor está conosco e o Senhor nos tem abençoado. Amado Deus, nós queremos entender a tua palavra, a tua mensagem, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, e que o nosso aprendizado, Senhor, esteja centrado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, por intermédio do qual nós obtemos a salvação, e que pela fé, Senhor, nós possamos chegar ao Senhor confiando, crer que o Senhor é um Deus de poder, um Deus eterno, é um Deus imutável, e por isso a nossa segurança está firme nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, firme, Senhor, naquilo que o Senhor expressou através de sua palavra e quer nos orientar no dia a dia das nossas vidas. Dá-nos o perdão e a paz que precisamos. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, que pedimos agora e para sempre. Amém. Nós lemos apenas esses 3 versículos aqui, que falam desses 3 personagens, de Isaque, de Jacó, seu filho Jacó, e de Jacó e consequentemente o seu filho José. Nós não vamos nos estender muito falando da vida de cada um, porque são personagens bem conhecidos de todos, então não tem muito o que falar, senão seria nós repetirmos tudo aquilo que você já conhece, né? Mas uma coisa é fato, como nós estamos estudando aqui o livro de Hebreus, ele fala sobre o foco do nosso estudo ser a fé. Na verdade, é preciso que nós tenhamos em mente o seguinte, que não é fé na fé, conforme nós já falamos, mas a fé que ela é o meio de locomoção que nos leva até o Senhor Jesus Cristo, é o meio de locomoção pela qual nós chegamos a Deus, como está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o foco do nosso estudo, o foco da palavra de Deus em si, é nós chegarmos ao nosso Deus. Faremos alguns comentários um pouco a respeito desses personagens. Para começar por Isaque. Quem era o Isaque? O Isaque bíblico. Isaque era o filho da promessa. Assim como começou em Abraão, Isaque era o filho da promessa, porque havia uma promessa desde o início lá com Abraão. Mas quem era o Isaque? Alguém comentou o seguinte: quem era o Isaque se o anjo do Senhor, naquele momento fatídico, o anjo do Senhor não segura a mão de Abraão? Quem era o Isaque? O Isaque tinha morrido, então ele não existia. Então o Isaque existe, ele passou a existir porque a mão do Senhor, a mão do anjo do Senhor, naquele momento que era para ser sacrificado, a mão do anjo segurou e falou para Abraão: não faça isso porque você já provou a tua fé. Na verdade, Deus queria provar a fé do seu servo, assim como ele quer provar a
a nossa fé. Foi um momento muito difícil para Abraão naquele momento, em cumprimento ao que Deus lhe determinara, sacrificar um filho. Isso aqui, humanamente, para cada um de nós, mesmo com o conhecimento pequeno, seria coisa impossível. E eu quero me referir a um escritor hebreu chamado Flávio Joséfo. Então ele escreveu a história dos hebreus. A história dos hebreus é um livro grande, tem mais de 2.000 páginas. Então, se alguém tem o livro, quer consultar o livro, tem um relato aqui lá na página 98, que seria o diálogo de Abraão e Isaac. Você vai dizer. Então é uma reflexão. Você vai dizer assim, mas isso aqui não está na Bíblia, mas é uma reflexão e eu achei interessante. E quando então os dois estavam ali juntos para decidir aquele momento, quando Abraão levou Isaac ao Monte Moriá, onde preparou o sacrifício ali, segundo a tradição judaica, houve um diálogo entre os dois. Você vai dizer, mas isso está na Bíblia. Mas a tradição judaica é muito importante para a reflexão. Então, depois de haver colocado a lenha sobre o altar, isso a Bíblia está dizendo lá, Abraão falou para Isaac: meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que eu não tivesse tido de você, desde que viestes ao mundo, e eu consideraria como realizado todos os meus votos, se vos visse chegar a uma idade muito avançada e deixar-vos ao morrer como herdeiro de tudo o que possuo. Mas, como Deus, depois de vos ter dado a mim, quer agora que eu vos perca. Consenti generosamente em oferecer você em sacrifício. Prestemo-lhe, meu filho, esse ato de obediência, a essa honra, como testemunho de nossa gratidão pelos favores que nosso Deus tem feito na paz e pela assistência que o nosso Deus tem dado, até mesmo vitória em guerras. Como nascestes, meu filho, nasceste para morrer, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso Pai ao soberano Deus, o Senhor Criador do céu e da terra, o Senhor Criador do universo, que em vez de terminar a vossa vida por uma doença, numa cama, ou por uma ferida na guerra, ou por algum outro acidente, aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar para sempre unida a Ele. Consolareis assim a minha velhice, dando-me assistência de Deus em lugar da que eu devia receber de vós, e depois de vos ter educado com tanta diligência. Isaac, filho digno de tão admirável pai, escutou essas palavras, não somente sem se admirar, mas até com alegria, e respondeu-lhe que teria sido indigno de nascer se ele recusasse obedecer à vontade de seu pai Abraão, principalmente quando ele estava de acordo com Deus. Assim dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Esse grande sacrifício teria sido realizado se Deus mesmo não tivesse impedido. Se Deus mesmo não tivesse impedido. Então, quem seria o Isaac? Então, isso aqui teria sido o diálogo entre Abraão e Isaac, aquele acordo. Meu filho, é a ordem do meu Deus, e Isaac estaria de acordo, ou seja, não foi aquela coisa forçada, pegou o menino ali, amarrou e colocou. Isaac também. Tudo isso aqui pode ter, tudo isso acontecido somente pela fé. Bom, vamos em frente. Então, houve esse diálogo de Abraão e Isaac,
E Isaac, e daí na sequência, falando sobre o personagem Isaac, lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, está escrito lá que Isaac, lá perto de morrer, conforme aqui, ele chamou os seus 2 filhos, que são o filho de Jacó e Esaú, e abençoou os seus 2 filhos. Ele abençoou os seus 2 filhos, não porque eles tinham algum merecimento, mas a respeito de coisas que estavam por vir, porque desde Abraão, em Isaac, era aquela descendência, a descendência preparada para assumir, para chegar à terra prometida. Sabemos que Abraão e Isaac não chegaram à terra prometida, mas eles tinham em vista ali que a descendência deles chegaria lá. Então havia a promessa de uma terra prometida que manava leite e mel. Havia a promessa de um povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, conforme Pedro nos afirma. Então, com fé nessas promessas, a começar por Abraão, esses chamados heróis da fé, tinham uma perspectiva de vida. Abraão, Isaac, Jacó, José e toda a descendência de Abraão, eles tinham uma perspectiva de vida, e essa perspectiva de vida não era uma morada permanente nessa terra, não era e não será a morada permanente na terra de Canaã, na terra que eles conquistaram. A perspectiva de vida deles estava além de tudo isso, que era Canaã celestial. Então, eles não viam esta terra, este mundo como uma morada permanente. Eles sabiam que a Canaã terrena era uma figura da Canaã celestial, daquele que um dia a sua geração poderia chegar lá. Então, Abraão, Isaac e Jacó não eram pessoas, precisamos ver que eles não eram pessoas perfeitas, eles eram pessoas pecadoras como nós, eles eram pessoas frágeis como nós, sujeitas aos mesmos pecados que nós estamos sujeitos, mas eles eram homens de fé. Eles pecaram. Abraão mentiu lá para o rei quando disse que a mulher dele era a irmã dele. Aquele outro episódio de Jacó lá, com Jacó e Raquel, como fizeram aquela tramóia, que enganaram seu pai Isaac. Então eles não eram pessoas perfeitas, mas como eu disse, eu não quero especificamente falando um pouco sobre a vida de Jacó, bem rápido. Falando sobre Jacó, tem uma passagem em Romanos capítulo 9, 8 a 16, onde Paulo faz um resumo a respeito desse personagem Jacó. Então o apóstolo São Paulo, falando sobre Jacó, ele diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. O que Paulo está dizendo aqui? Que esses personagens, Abraão, Isaac e Jacó, eram os filhos da promessa que Deus havia dado. Então, mas os filhos da carne, mas os filhos da promessa, que são contados como descendência, os filhos da promessa que são contados como descendência, a descendência de Abraão, porque a palavra da promessa esta: por esse tempo voltarei, e Sara, mulher de Abraão, terá um filho, mesmo sendo estéril. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, que ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos, ou seja, Jacó e Esaú, os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo, o mais velho será servo do mais moço. Daí, como está escrito, continua o apóstolo São Paulo fazendo essa explicação: amei a Jacó, porém desprezei a Esaú. Que diríamos então? Que Deus foi injusto? É Deus injusto? Ele disse: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem ocorre, mas de Deus ter misericórdia. Aqui estamos falando um pouco sobre Jacó. Jacó é aquele personagem que, quando Isaac, que amava Esaú,
era o seu filho predileto. Ele queria dar aquela bênção especial. A Bíblia diz que ele abençoou os dois, mas tinha aquela bênção especial que seria para a descendência. Ele queria dar para o Esaú, mas Isaac já estava cego, ele não via mais. E daí que, quando que ele pediu para Esaú que fosse agarrasse a mata lá para fazer achar uma caça lá e fazer um guisado para ele, uma comida, e trouxesse ali para abençoar, Jacó, juntamente com a sua mãe, que ouviu, né? E a mãe deles, a Rebeca, amava o Jacó. E daí então fizeram aquela tramóia lá. Olha, você veste as roupas de Esaú, que o velho não enxergava, se apresenta para ele lá como Esaú, para você receber as bênçãos. E é o que aconteceu? A história todo mundo já conhece, aconteceu isso aqui. Havia os propósitos de Deus. O propósito de Deus era para Jacó e não para Esaú. Deus foi bem claro. Não significa, creio eu, que Deus precisasse fazer aquele tipo de coisa, aquelas mentiras, aquela coisa, para que Jacó recebesse a bênção. Deus poderia ter outros meios, né? Porque ele não vai usar os ilícitos ali, como no caso da mentira, que eles fizeram lá. Por isso que eu digo, eles eram pessoas imperfeitas como nós. Mas Deus, ele permanece na sua soberania, ele abençoou Jacó como o filho que daria a descendência, o filho do qual nasceriam as nações, os 12 filhos, que depois as tribos de Judá, que todos nós conhecemos. Se nós refletirmos um pouco sobre isso aqui, mas como disse Paulo, teria sido Deus injusto? Ele disse de modo nenhum. Se nós analisarmos isso aqui, como é que Deus abençoa então as pessoas imperfeitas? Ele mentiu, Abraão mentiu, e ele foi chamado o pai da fé. Deus amou muito Abraão. Jacó também mentiu, mas Deus amou a Jacó. E se nós trazermos para a nossa realidade hoje, para a aplicação para a nossa igreja, então se Deus só abençoou os perfeitos, o que seria de nós? Quando nós recebemos bênçãos de Deus, nós temos que admitir isso. Mas eu não recebia, eu não merecia isso aqui. Tantas bênçãos que nós recebemos de Deus, eu não merecia isso aqui. Mas assim como essa lição lá dos heróis da fé, que eram pessoas imperfeitas, e Deus os abençoou grandemente, Deus abençoou ricamente, Ele também, na aplicação para as nossas vidas, Ele também nos abençoa, sendo nós imperfeitos. Para começar, nós merecíamos a salvação, nós não merecíamos a salvação. Não merecíamos a salvação, mas ele nos deu por seu amor. Então, o amor de Deus, ele supera tudo. O amor de Deus, ele supera as nossas deficiências. Claro que nós precisamos confessar os nossos pecados perante Ele. Tá. Muito bem, vamos. Amei a Jacó, mas desprezei Bom, falamos do terceiro personagem aqui, para depois nós fazermos a aplicação, José. Quem era o José? O José, assim, uma pincelada que, como diz, todo mundo já sabe, era o filho amado de Jacó. O filho amado de Jacó. Mas e os outros 11? Como é que ficaria? É normal, por exemplo, um pai, uma mãe, tem aí 5, 6 filhos aí, e ele se destaca para um. Humanamente, às vezes acontece. A mãe, às vezes, ama mais um filho do que o outro, uma filha do que o outro. O pai, muitas vezes, ama mais um filho do que o outro. Tem uma predileção, não é que ele despreza o outro. E a vida aqui, o Jacó, ele amava mais a José, o José, o último filho da Raquel, o último filho, ele amava mais o José. E Deus tinha uma promessa para o José. E Deus tinha uma benção para José. E daí, conforme nós já falamos, José, ele teve 2 sonhos, porque o amor de Jacó
para com José despertou o ciúme nos 11 irmãos, no resto da turma, né? O primeiro sonho que José teve foi quando ele falou para os irmãos: Zé, eu tive um sonho, que nós éramos 12 feixes, e que um feixe ficou no centro aqui, e todos os outros feixes esse feixe ficou em pé, e os outros feixes estavam ao meu redor. Eles não gostaram que era para ele, não gostaram. Mas José teve um outro sonho. Diz o seguinte: tive um outro sonho aqui, que 11 estrelas estavam ao meu redor, inclusive o sol e a lua, todos ao meu redor. Eles não gostaram, passaram a descer. Em resumo, aquilo que nós já sabemos, José foi odiado, maltratado. José, pelos seus irmãos, quando tramaram: o que nós fazemos com esse rapaz? Vamos matar. A intenção de alguns irmãos dele é para matar. Daí o Rubens diz: não, vamos jogar lá ele naquele buraco. Você vai dizer: não é buraco de cisterna. Ou seja, para ficar bem claro, é no buraco. Tinha um buraco lá, eles jogaram José lá, mataram aquele cabrito, encheram de sangue a túnica que Jacó tinha dado para ele ali. Vamos levar para o nosso pai lá. Outra mentira deles, né? Levaram a túnica para o seu pai. Olha, aqui um leão pegou ele, está tudo cheio de sangue aqui, é o que encontramos ali. Em resumo da história, quem era o José, que foi vendido para os egípcios, tornou-se governador do Egito, e daí, para cumprir aquelas profecias que ele havia dito, quando a fome atacou a terra de Canaã, a família toda de Jacó desceu para o Egito, foi onde eles se encontraram lá, cumprindo as profecias, que todos eles aqui chegaram. Já José poderia puni-los, mas com amor ele deu a assistência aos seus irmãos, deu assistência ao seu pai. Bom, então esse personagem Jacó, desprezado e odiado, aqui para finalizarmos aqui, ali conforme dito aqui no capítulo 22, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Se você quiser conferir, está no último versículo lá do livro de Gênesis. Está no último versículo. O que tem a ver os ossos de José com essa profecia? José, conforme nós falamos, ele via as coisas lá na frente. Ele tinha uma visão, uma perspectiva de vida. Ele estava ainda no Egito. Ele disse: nós vamos conquistar uma terra. Diz: nós vamos receber essa terra, a terra da promessa, desde lá do nosso passado de Abraão. Eles tinham aquela perspectiva que iriam conquistar aquela terra. Então, lá mais adiante, lá diz que o Moisés, aquele que conduziu o povo, tirou o povo de Israel do Egito, ele levou os ossos de José para sepultar depois lá. Então, Moisés, cumprindo aquele pedido, aquela de José, levou os seus ossos para fora. O que nós podemos ter como aplicação para a nossa vida, aplicação para a nossa vida na igreja? Embora esse capítulo 11 do livro de Hebreus, que fale bastante sobre a fé, ainda que seu destaque maior, em termos de expressão, esteja focado na fé, envolvendo todas as suas narrativas. Estamos falando aqui do livro de Hebreus, a vida de muitas pessoas e também dos chamados heróis da fé. O grande alvo de toda a Escritura, é o próprio Deus, é o foco no próprio Deus. Como nós podemos chegar a Deus, assim como os heróis da fé agradaram a Deus e chegaram até a Deus e obedeceram a Deus. Nós também
entendendo o propósito da palavra de Deus, é que nós possamos ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Então, nada pode ser maior do que o nosso Deus. Nada pode ser maior do que o nosso Deus. Tá? Então, até mesmo quando estudamos aqui no livro de Hebreus, holocaustos e sacrifícios acontecidos lá no Antigo Testamento, ele não pode ser maior do que o sacrifício de Cristo, eles não podem ser maior do que a supremacia do sacrifício de Cristo. Mas isso leva-nos, através da fé, a entender o que, meus irmãos? Nós precisamos entender: o Deus em que cremos é um Espírito eterno. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Espírito eterno. Ele é imutável em seu ser, ele é imortal e invisível, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é justo, ele é verdadeiro, bom, misericordioso, ele é santo, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e que nada, absolutamente nada, veio à existência senão através do poder de sua palavra. Tudo que existe no mundo, desde o princípio, lá veio pelo poder de sua palavra. Então, a vida e o exemplo dos heróis da fé traz para nós hoje, porque como eles já morreram, eles já não existem mais. Então, como a palavra de Deus que permanece até hoje, ela traz para nós a excelência desses ensinos, dos atributos de Deus. E nós necessitamos do conhecimento desses atributos, não de uma forma teórica, porque, veja bem, pegamos um aqui, não vamos estudar um por um. Por exemplo, a onisciência de Deus. Então, Deus sabe tudo. Você diz assim: já aprendi isso aqui. Deus é onipresente. Você vai dizer: já aprendi, já sei tudo isso aqui. Por exemplo, a onisciência de Deus. Nós sabemos, temos pela fé, certeza de que Deus é onisciente e Ele sabe tudo, ou que Deus tem alguma dúvida sobre alguma coisa. Vocês estão lembrados daquele tsunami, foi chamado tsunami, aquele desastre que aconteceu lá, não sei, na Tailândia ou em algum lugar? Teve um chamado, um pastor, pelo menos tem um nome lá, tem o nome ofício de pastor, que ele disse que Deus foi pego de surpresa, que Deus não tinha, pelo menos saiu tinha lá o nome dele, que Deus foi pego de surpresa. Então, Deus não sabia. Juntamente com as pessoas, Deus foi pego de surpresa. Que Deus estava chorando muito pelas criancinhas que foram morrer afogadas. Meus irmãos, olha uma coisa, nós sabemos que o ofício de pastor é vamos dizer, uma palavra assim, bem forte, bem pesada, porque, olha, que alguém diz: pare lá. Foi o pastor que falou, não é isso? Foi o pastor que disse. E quando esse rapaz, porque pelo menos tinha lá um canudo que tinha uma credencial de pastor, mas eu não vejo ele como pastor do rebanho de Deus, porque falamos, negar o atributo de Deus, negar o atributo da onisciência de Deus, olha, então não vejo ele como um pastor do rebanho de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter consciência de, quando nós dizemos que cremos nos atributos de Deus, Deus é onisciente, porque ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele permitiu que aquilo acontecesse, não sei qual os seus desígnios, mas ele, não. Então, pela fé, o nosso foco é a fé, nós precisamos, então, crer em Deus, porque Deus, conforme criou o mundo. Por que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo porque ele tinha um plano. Ele não criou eu não tenho o que fazer aqui, vou criar o mundo, não. Ele não criou por uma necessidade, está faltando alguma coisa para mim aqui, eu vou fazer. Deus tinha um plano quando ele criou o mundo. Deus tinha um plano quando ele criou os outros planetas. Tem aqueles que falam que há habitação em outros planetas, aqueles que falam que apareceu um disco voador. Esse dia eu estava ouvindo uma conversa de umas pessoas aqui, que se em Carlota, apareceu lá o disco voador, lá, que tem lá, sim, porque tem em outros planetas, descobriram um sinal de água.
Porque o que a palavra de Deus que ele diz, que ele criou o universo, ele é infinito, nós não sabemos o que tem no universo, mas ele criou um planeta especial, uma forma especial para colocar o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e nós precisamos de fé. Se nós não tivermos esta fé, que Deus criou o mundo com um propósito de colocar o homem, nós aqui, para sermos os seus adoradores. Qual o propósito que Ele nos criou? Ele criou para o louvor de sua glória. Se nós não tivermos uma fé suficiente aqui, para crermos nisso, sabe o que acontece lá na escola? A maioria dos presentes aqui, que já terminaram o ensino médio, mas quando vai fazer uma faculdade, ele diz: o Charles Darwin lá tem razão, porque nós somos fruto da evolução das espécies, sabe? A evolução das espécies. Você era uma minhoca lá e foi transformado numa. E se a gente não tiver uma fé suficiente para crer no Deus da verdade, a gente diz: mas é uma coisa para a gente refletir, é uma coisa para a gente pensar. Então, meus irmãos, o conhecimento dos atributos de Deus são necessários para a firmeza da nossa fé. Caso contrário, quando falar que Deus é onisciente, nós temos dúvida. É quando Jesus, em meio à tempestade, cujo texto nós sabemos, homens de pequena fé, se nós não tivermos uma fé suficiente, nós vamos ficar admirados com as grandezas de Deus, como o que os discípulos disseram: mas quem é esse? Nossa, ele acalma até a tempestade. Esse é o poder, é o Deus poderoso, é o Jesus poderoso, mas ele pode fazer isso. Que interessante coisa, acalma até a tempestade, ou seja, a natureza de Deus é esse, todo poderoso com todos os seus atributos. Onde Deus se dá a conhecer, Ele revela os seus planos, os seus propósitos e promete um final feliz para aqueles que creem, onde Deus se dá a conhecer através da sua palavra. Mas a palavra de Deus, ela não pode ficar escondida. A palavra de Deus, ela precisa ser revelada, ou seja, nós temos que lançar a mão da palavra de Deus, abrir aqui, ler, não esporadicamente para um cumprimento da nossa religiosidade, mas estudar ela com um propósito. Então nós vamos perceber que Deus se dá a conhecer através da sua palavra, porque a fé é definida na Bíblia como aquela confiança plena nas promessas de Deus. Por isso nós cantamos: firme nas promessas de meu Salvador. Ainda que essas promessas, algumas se cumpriram, outras não cumpriram ainda. E se você não tiver uma fé firme, você vai dizer: será que vai acontecer mesmo? Cristo virá, será que vem mesmo? Tem minhas dúvidas. Ainda que Deus seja invisível, e misterioso, a fé deve ser nossa firme convicção de que Ele existe e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, porque Deus é invisível, ninguém viu a Deus. O exercício da nossa fé, ou uma fé prática, como podemos dizer, uma fé prática e não uma fé teórica, ela depende da minha obediência aos preceitos de Deus, aos mandamentos de Deus. Então, meus irmãos, o exercício da nossa fé, uma fé prática, ela depende da minha obediência à lei do Senhor. Vamos lá, olha, o nosso versículo do mês, que todo mundo já sabe. Olha, por exemplo, ele diz o seguinte lá: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Bonito, né? Opa, vou ter a minha alma restaurada. Mas o que é a mensagem? Já refletiu nessa mensagem? A lei do Senhor é perfeita e alegre e restaura a alma. A restauração da minha alma, ela depende do quê? Da obediência à lei. Nós não podemos, irmãos, pegar isso aqui e fazer um amuleto. Que versículo bonito, eu vou fazer um quadro, colocar na minha parede, coloridinha: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas se eu não tiver obediência à lei do Senhor, eu não tenho a minha alma restaurada. Eu dependo, bem mais.
Aí, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quem não quer ter o coração alegre? Se quer ter o coração alegre, o coração com ausência de ódio, o coração com ausência de rancor, o coração com ausência de sentimentos malignos, você quer ser aqui, ela depende do quê? Senhor, o que diz o preceito? Ele alegra o Senhor, os preceitos do Senhor, mas eu dependo da obediência a esses preceitos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, mas para eu ter meu coração alegre, devo aqui obediência a esses preceitos. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, aí eu desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, as maravilhas do Senhor eu posso contemplar, se eu tiver obediência aos mandamentos do Senhor, não é isso? Nós podemos receber todas essas bênçãos do versículo, do nosso, falamos o mês inteiro, mas isso aqui depende da nossa obediência à lei do Senhor, não é a lei da igreja, né? Porque, sim, nós temos que termos o nosso estatuto, temos o nosso regulamento, você tem que vir frequentar os cultos, você tem que cumprir o horário, tudo aqui, e isso. Se a gente fizer só isso, estaremos cumprindo com a nossa religiosidade, mas a obediência aos preceitos do Senhor é outra coisa, é uma coisa nós e Deus. O pastor chega aqui e dá um ensinamento, abre a Bíblia, faz a explicação, e a prática? Ele não vai fazer a prática por cada um de nós, ele não vai fazer, a prática depende de cada um de nós. Então, tudo isso alegra o coração, ilumina os olhos, restaura a alma, mas depende da minha obediência aos preceitos. Não façamos, meus irmãos, da nossa Bíblia como um amuleto. Você sabe, muitas instituições, aí tem ali um aparato como esse aqui, e uma Bíblia aberta. E algumas têm, principalmente no Salmo 23, o que representa ali? A chamada Bíblia empoeirada, tudo ali, é um amuleto. Não, isso aqui, não faça da Bíblia um amuleto. A Santa Bíblia. A minha Bíblia está perfeita, bem zeladinha, bem branquinha. Por que está assim? Porque você não usa. Porque a ferramenta usada, ela desgasta. A ferramenta usada, ela desgasta. A foice, a sua enxada, você vai afiando, de repente ela chega ao fim. A Bíblia como papel, a minha Bíblia, por exemplo, já foi restaurada. Paguei quase o preço de uma Bíblia nova para ser restaurada. De tanto risco que tem aqui. Porque ela é uma ferramenta, ela não pode ser um amuleto. Então ela é uma ferramenta para ser usada. Tá. Olha, vamos empreender a respeito da fé, da consciência da fé. Vamos ver um episódio que Paulo fala sobre a perspectiva da nossa fé, 2 Coríntios 11, 24 e 28, eu vou ler aqui, 2 Coríntios 11, 24 a 28, por favor, você pode acompanhar, e diz assim, Paulo fazendo uma alusão ao seu sofrimento, ele disse, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, apedrejado, naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, fome, sede, jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente, a minha preocupação com a igreja de Deus, a minha preocupação com a igreja de Cristo. Por que eu estou falando isso aqui? O apóstolo estava ciente das consequências, dos desafios que ele aceitou no seu ministério. Ele aceitava todas essas coisas como acontecimentos normais, em razão de sua fé. Qualquer outra pessoa, humanamente, qualquer outra pessoa, diz assim, eu vou mudar de profissão, se é que aquele era uma profissão, mudaria o rumo, escolheria um outro caminho, desistia daquele sofrimento, daquela vida sofrida, desistia.
E não, então, numa análise puramente humana e fria, todo esse sacrifício não era compensador. Aquilo que Paulo estava falando não era compensador. Eu estou dizendo uma análise humana e fria. Passar fome, passar frio, ser maltratado, estragar a saúde, porque dizem os amantes do mundo material, ninguém merece. Quando acontece uma coisa aqui ou outra ali, ai, ninguém merece, ninguém merece. Não é isso que o mundo material diz assim? Paulo era um homem de fé, ele tinha perspectiva de vida. Mas nós precisamos ter perspectiva de vida, mas de vida espiritual. Ele disse: o meu viver é Cristo. Se eu morrer é lucro, mas o meu viver é Cristo. Nós precisamos dessa fé, a fé que é propagada aqui pelo apóstolo, senão nós desistimos. Tudo bem? Nossa igreja está em dificuldades, por que a gente não fecha? Por que a gente não vai fazer outra coisa? A nossa perspectiva da vida espiritual é essa aqui. Nós somos servos do Senhor, somos lutadores, somos trabalhadores na obra do Senhor, nós estamos comprometidos com a obra do Senhor, mas isto aqui nós estamos aqui pela fé. Todos nós aqui devem ter essa consciência, estamos aqui pela fé, porque nós somos responsáveis, olha bem, meus irmãos, nós somos responsáveis pela obra de Deus. Assim como Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, tudo isso que ele passou, frio, fome, prisões, açoites, bofeteado, considerava como coisa normais. Ele estava plenamente ciente de que esse mundo não era o seu lar eterno. Ele estava ciente de que um peregrino, e como peregrino, ele tinha ciência de que a vida eterna não era esse mundo. Ele tinha visão das coisas celestiais. Tendo visão das coisas celestiais, a pregação do Santo Evangelho torna-se um ofício sublime e não um mero ato de religiosidade. É o que nós precisamos da fé. Quando nós temos os nossos deveres, as nossas obrigações da Igreja de Deus, seja ela qual for, desde o mais simples até o mais complicado, nós temos que ter esta consciência, esta visão da vida celestial, que ele pesa para nós. É uma obrigação. Pesa sobre nós esta obrigação, pesa sobre nós este dever. Então, somente, meus irmãos, uma fé autêntica, como uma fé autêntica, eu posso ter o discernimento das coisas celestiais e das coisas terrenas. As coisas terrenas são valorizadas pela avaliação humana, bem como a valorização dos bens terrenos que existem aqui por pouco tempo, que está escrito que com a vinda de Cristo tudo vai mudar, tudo será desfeito. Como disse o apóstolo Pedro, este mundo será desfeito com estrepitoso estrondo. As estrelas cairão dos céus e os poderes dos céus serão abalados. Tudo vai terminar. O que tem aqui, tudo é terreno. Tudo é terreno. Nós precisamos ter visão das coisas celestiais. Mas nós não vimos o céu. Quem que viu o céu? Não. Ninguém viu como o céu é. O apóstolo Paulo diz, naquele episódio, diz: conheço um homem que 14 anos foi até o terceiro céu. E lá ele ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem saber. O que tem lá no céu, ainda nós não sabemos como é. Ele diz: não é lícito, ou seja, o grau de santificação, de santidade de Deus é tão alto, é tão sublime, que ele, como ele disse, ainda não é lícito ao homem saber, diz o apóstolo São Paulo. Mas nós enxergamos tudo isso pela fé. Só aceitamos isso pela fé. Nossa perspectiva de vida celestial, então, a nossa luta, o nosso empenho, nosso zelo pelas coisas de Deus, ela tem que ser acontecido pela fé. Ninguém viu a Deus.
A fé, meus irmãos, para concluir, a fé é crer onde se não se pode provar. Crer onde não se pode provar. Como aquele discípulo de Jesus, aquele personagem. Jesus ressuscitou, eu só acredito vendo. Eu quero colocar a minha mão na mão dele. Se tiver um ferimento na mão dele, eu vou crer, mas se não tiver, eu não creio. Então a fé é crer onde você não pode provar. Eu posso provar o céu? Não, que alguém me prova o céu. Como dizem os incrédulos, quem é que foi lá e voltou para ver isso aqui? A mesma coisa eles falam do inferno. Quem é que foi lá e voltou para dizer que o inferno é ruim? Fé é você crer onde não se pode provar. Mas uma outra coisa que precisamos ser banida do nosso coração é a chamada dúvida, porque se nós não temos uma fé suficiente, nós balançamos. Tiago 1,6 diz assim: peça a Deus quando nós pedimos nas nossas orações, peça, porém, com fé, em nada duvidando. O que acontece com aqueles que duvidam? É semelhante à onda do mar impelida, agitada, que você vê aquela onda enorme, coisa assim, mas de repente ela acabou e você não tem nem noção do jeito que ela é. Meus irmãos, uma outra coisa que nós dependemos de fé no nosso andar diário, na nossa vida diária, quando Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do dominical, ele disse assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não disse: o pão nosso de cada dia nos dê amanhã, nos dê depois de amanhã, prepara para daqui 2, 3 meses. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná do deserto era colhido diariamente. Isso vem no dizer que não andeis ansiosos pela vossa vida. Nossa vida, seja ela saúde, finança está ruim hoje, você tem que cuidar hoje, segundo a palavra de Deus. Não está faltando comida na sua casa hoje não está faltando comida, né? De graças a Deus. Então, porque se não está faltando comida na sua casa hoje, é porque Deus já deu a bênção para hoje. Vai ter para amanhã? Para amanhã não sei, não, amanhã é amanhã, porque amanhã o versículo vai ser o mesmo, o versículo não muda. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois de amanhã está lá: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não andeis ansiosos pela vossa vida. A fé, meus irmãos, nós precisamos da fé na capacidade de Cristo agir. Cremos que Deus pode agir ou não? Cremos que Ele é realmente poderoso, é um dos seus atributos. Fé na capacidade de que Cristo pode agir. Aquele episódio, Mateus 8,2, quando chegou um leproso, aproximou-se, o adorou e dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Ele tinha a fé. Ele reconheceu que ele dependia da vontade do Senhor Jesus Cristo em purificar. Mas ele tinha esta fé, dizendo: se quer, pode me purificar. Então a fé é o fundamento do caráter cristão e a segurança da nossa alma. Se nós temos uma fé vacilante, nós temos uma insegurança quanto à nossa alma. Temos falha? Temos. Todos nós temos. Até Pedro, os heróis da fé tiveram falha. Pedro teve muitas falhas. Tem naquela situação que, quando Jesus, antes de acontecer com ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Jesus falando, eu porém orei por você, para que a tua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortalece os seus irmãos. Se alguém quiser conferir, o episódio está em Lucas 22, 31 a 32. Jesus está sabendo também do que pode acontecer. Pode acontecer com a nossa vida, com a nossa falência, com a nossa fragilidade. Ele sabe. Mas é interessante que ele está rogando, quando ele disse para ele: eu roguei por você, eu sabia que você estava sujeito a acontecer isso, porque Satanás ele vai
ele vai te atacar, como depois Pedro, como ele negou ao Senhor Jesus Cristo, mas eu intercedi por nós. Então, meus irmãos, fé, para concluir, nós precisamos da fé em nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele nos dê essa proteção. Não sabemos o que pode estar acontecer com a gente daqui a instante, vamos dizer. Mas Ele é aquele pastor que Ele está sempre olhando pelas suas ovelhas. Então, a nossa mensagem, o nosso estudo sobre a fé, e que nós vamos continuar em outros dias, em outras oportunidades, essa que é a nossa firme convicção de que Deus é o nosso Senhor, de que Ele é fiel nos seus atributos. Porém, conforme explicando, não podemos fazer da palavra de Deus uma muleta, alguma coisa santificada que guardamos, fechamos, fica aí num lugar bem protegido. A palavra de Deus, ela é a ferramenta para ser usada, para ser lida, para ser estudada. Que Deus possa nos abençoar. Amado Deus, nosso Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela lição que o Senhor ficou descrito sobre os heróis da fé, sobre os pais da fé. Como vimos, Senhor, eles eram pessoas imperfeitas como nós. Mas como sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso, misericordioso, assim como o Senhor teve misericórdia de cada um deles, Senhor. O Senhor também terá misericórdia de cada um de nós. Todos eles, Senhor, já terminaram seu ministério neste mundo, já estão com o Senhor. Assim também nós, como igreja militante, Senhor, que nós possamos, pela fé, continuar o nosso trabalho como oferta viva do sacrifício ao Senhor, não sacrifício de holocausto, né? Mas sacrifício vivo, santo e agradável, conforme determina a Tua palavra. Por Jesus Cristo que pedimos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Song